Olá, eu sou a professora Neide Arruda de Oliveira. Eu trabalho como educadora há mais de 25 anos, tanto na escola pública como particular, na educação básica e no ensino superior também. E hoje nós temos uma conversa sobre a formação do professor tecnológico, sobre o ambiente virtual da aprendizagem, o AVA, e nós vamos depois, no final, relatar alguns casos de oficinas que deram certo no ambiente virtual de aprendizagem. Como ponto inicial, nós vamos falar sobre um pouco dos fundamentos da tecnologia. Para isso, eu separei para vocês alguns livros que me auxiliaram nessa caminhada, tá? Então, nós vamos ter, por exemplo, o livro da Educomunicação, que foi um livro em que, aqui na faculdade onde eu trabalho, nós criamos o curso de pós-graduação em Educomunicação para auxiliar justamente na formação desse professor que vem da licenciatura e precisa estar atualizado às novas tecnologias. Nesta obra, nós relatamos um pouco sobre várias experiências que fizemos no ensino básico ou mesmo no ensino superior, e essas experiências deram certo, às vezes não tão certo, e nós decidimos então registrar nesta obra, tá? Então é uma obra organizada por mim, por um colega, e aqui nós colocamos algumas das experiências que eu vou relatar para vocês hoje, tá certo? Que chama-se Educomunicação, múltiplas formas de aprendizagem, né? Claro que se nós vamos falar em tecnologia e em educomunicação, que são os recursos midiáticos, nós não podemos deixar de lado um livro muito importante que é sobre educomunicação, o conceito profissional, aplicação, contribuições para a reforma do ensino médio, do senhor Dr. Ismar Soares de Oliveira, publicado em 2011, da USP, certo? Também para colaborar com a nossa conversa hoje sobre os nossos fundamentos, nós temos nada mais que o livro da pesquisadora Marta Gabriel, que fala sobre o educar, a revolução digital na educação. É um livro também, uma obra excelente, que vai nos dar um norte sobre esse panorama tecnológico atual que nós estamos vivendo, tá? Também uma outra obra é essa, Educar na Era Digital, tá? Que vai falar justamente da tecnologia, da formação do professor. Então, são obras de referência na área da tecnologia, tá certo? Bem, tudo começou, vocês podem estar perguntando assim, mas qual seria, como ensinar, ou como lidar com essa juventude que está hoje ligada às novas tecnologias? Bem, o primeiro pensamento, a primeira reflexão que nós temos que trazer é o seguinte: não adianta chegar na sala dos professores ou na escola dizendo, olha, o aluno não sai do celular, eu estou lecionando e ele não está presente à minha aula. O que nós devemos fazer é procurar soluções para esses problemas ou para esses novos desafios. E como fazer isso? Essa é a grande pergunta, porque nós estamos no momento de transição, né? Eu, por exemplo, sou da geração X, e eu estou justamente nesse momento de transição. Houve pelo menos 2 fatos assim na minha vida em que me fizeram refletir sobre toda a minha prática pedagógica. A primeira delas foi quando meu filho, de 15 anos, ele estava estudando no quarto, né? Estava com o notebook aberto
E eu passei, olhei, achei estranho e perguntei a ele, ué, mas você não disse que ia estudar? E é muito interessante que ele se virou e disse, mãe, e o que você acha que eu estou fazendo? Eu estou aqui com uma lista de exercícios de física, meus colegas estão cada um em sua cidade e nós estamos resolvendo os exercícios pelo computador. O que você pensa que eu estou fazendo no computador? E eu me senti tão envergonhada que eu não tive a resposta. Naquele momento, eu percebi que houve uma quebra de paradigma. Ou seja, eu achava que quem estivesse no computador não conseguiria estudar. Pior, por ele ser um jovem, eu já achei que ele estivesse nas redes sociais, curtindo com os amigos, menos estudando. Então foi algo assim que me chamou muita atenção e eu me perguntei, bem, o que será que esse jovem faz nas redes sociais? Então ele estuda, não é isso? O primeiro passo que nós temos que dar é não acreditar que o jovem não sabe utilizar as novas tecnologias para estudar. Bem, passado um tempo, né, eu já estava melhor com os meus preconceitos, eu encontrei com uma sobrinha minha. E esta sobrinha, ela sabia que eu sou professora de português, professora de inglês, e ela dizia assim, tia, eu tenho muita dificuldade em aprender inglês. E eu, Júlia? E como você estuda, né? Aí ela me contou que ela então tinha ganhado um tablet da mãe dela e ela tinha abaixado um aplicativo e ela estava estudando pelo computador, pelo tablet. Aí eu, muito curiosa, fui olhar como que ela estava estudando e, detalhe, ela tinha me relatado há um tempo atrás que ela tinha muita dificuldade e agora ela não tinha mais, ela gostava, estou adorando, tia, aprender inglês. Mas como? Aí eu fui investigar, né? Quando eu olhei, ela tinha baixado o Duolingo. Ou seja, ela estava estudando sozinha. Ela tinha mais prazer em estudar na casa dela, por meio do tablet, do que na escola. Então, é essa geração que nós vamos pegar daqui para frente, não é? Alunos que preferem muitas vezes estudar sozinhos em suas casas, com o seu tablet, com o seu notebook e ter resultados muito mais produtivos do que aqueles nas aulas presenciais. Não é fácil admitir tudo isso, mas a questão é, o que nós faremos ou como nós faremos com essa geração que está vindo e como tornaremos as nossas aulas presenciais melhores do que aquelas que são colocadas nos dispositivos móveis. Na verdade, não existe uma competição entre o presencial e o tecnológico. O que acontece é que nós temos que tornar as nossas aulas presenciais em uma extensão nos dispositivos móveis e também no ambiente virtual de aprendizagem no AVA, tá? Então, mas como fazer oficinas que sejam criativas? Porque não é a mesma coisa você elaborar uma aula de forma presencial para uma aula no ambiente virtual. Os professores, nós precisamos estar preparados, não é? Por isso nós temos que acompanhar como pesquisadores mesmo. Quais são as reações dessa juventude, dessa garotada que está aí? Qual é a forma, né, pela qual eles aprendem melhor, tá? O que tem lá na internet que nós não estamos conseguindo acompanhar. Por isso, eu acho interessante relatar
a vocês algumas coisas, ou mesmo assim, provocá-los para que haja uma discussão por meio, depois das nossas conversas, tá certo? Bem, se eu falei que eu tenho aí um grande desafio ao elaborar as aulas pela internet, ou as aulas no ambiente virtual, eu tenho que pensar num professor, não é, também tecnológico. Eu tenho que pensar num professor que ele vá se colocar no lugar do aluno e ele vá conseguir enxergar como, muitas vezes, aquele material, aquela forma que ele está utilizando, seja mais produtiva. Por exemplo, quando você vai colocar uma aula ou vai fazer uma oficina no ambiente virtual, a primeira coisa que você tem que pensar é: o que chama mais a atenção do meu aluno? Para essa pergunta, nós já temos a resposta. Algumas pesquisas mostram que os alunos preferem assistir a mais vídeos, a ler mais infográficos, não é? Imagens, materiais que tenham áudio, que tenham vídeo, né? Imagem, do que materiais textuais. Aquela forma em que você, muitas vezes, digitava o texto e simplesmente pedia a leitura para o seu aluno e em seguida dava-se aquele questionário com 5, 10 perguntas, o que o autor quis dizer, localize tal informação, não são mais procedimentos adequados para uma aula virtual. Então, o que você teria que fazer? Gravar aulas ou gravar vídeos, não é? Acho que é a primeira coisa, nós vamos ter que ser versáteis, não é? Eu nunca imaginei também gravar a aula ou pensar em transformar a minha aula no infográfico, mas são recursos que hoje eu, enquanto professora desse ambiente virtual, eu preciso saber, eu preciso conhecer, tá? Então, já vimos textos em forma de questionário, né, cobrando depois em forma de questionário, não dão bons resultados. O melhor é você ter uma convergência de mídias. Então, você tem que utilizar os meios de comunicação, como a TV, o rádio, o jornal, tudo que você puder em favor de uma boa explanação naquilo que você quer desenvolver, tá? Então, essa é a primeira dica, né? Quando você for pensar em um ambiente virtual de aprendizagem, você tem que lembrar que essa aula, ela tem que ser dinâmica. Ela não pode ser da forma como muitos fazem. Que, sinceramente, as aulas em EAD ainda precisam melhorar muito, porque a maioria pensa em colocar um texto ou em colocar um vídeo e em seguida fazer perguntas, não é isso? Agora, olha, se nós sabemos que existem pessoas que aprendem com diferentes estilos de aprendizagem, um é mais auditivo, outro é mais visual, outro é mais textual, eu tenho que pegar este material que eu quero desenvolver e colocá-lo à disposição em diversos formatos. Então, se eu preparo, por exemplo, uma aula expositiva, eu também tenho que pegar essa aula em muitos momentos e passar e transpor aquilo para o visual, para o áudio, para que assim todos os alunos tenham a mesma oportunidade de aprendizagem. E essa forma faz com que os professores tenham que repensar toda a sua formação. Nós chegamos, então, novamente, à formação do professor. Nós temos aí professores que já estão formados
há muito tempo, que pararam de estudar, não é? E que estão nesse processo de migração, como eu estou, por exemplo, né? Aprendendo a utilizar a internet, a usar os meios de comunicação, a transformar as aulas em um momento de aprendizagem significativo para o aluno, e é um desafio. E eu tenho os professores, os futuros professores, que estão saindo das faculdades. E sobre isso, eu também gostaria de fazer aqui uma observação. Desde o momento em que eu fui para o curso de licenciatura, porque eu fiquei muitos anos na área da comunicação social, né? Embora seja formada em letras, português e inglês, eu tive a curiosidade de me aperfeiçoar. Então, eu fui fazer cursos na área de design instrucional, na área tecnológica, na área da linguística. E quanto mais cursos eu faço, mais eu sinto que eu não sei nada e que eu tenho muito a aprender. Então, é um sentimento de, gente, eu não sei, eu preciso aprender. E aí eu vou buscar um curso, eu vou buscar outro, eu vou buscar outro. E muitas coisas, obviamente, eu tenho mais facilidade e outras não. Então, quando eu senti essa necessidade, eu me formei em letras e eu vi que eu não estava conseguindo mais acompanhar os meus alunos, eu então recebi um convite, né? E fui ficar um tempo lá nos cursos de comunicação social. E lá eu aprendi, eu me encantei e eu vi que esses alunos com perfis criativos precisavam se misturar aos licenciandos, né? Aqueles alunos que fazem a licenciatura, aqueles que vão ser os professores, porque é uma mistura perfeita. Você tem um professor que domina as tecnologias e os meios de comunicação de massa, porém, eles têm a habilidade, eles têm a vontade, o desejo de transformar vidas. Quando eu percebi isso, eu retornei ao curso de letras e tive alguma sorte de poder transformar também o currículo do curso. Como? Inserindo mais disciplinas sobre tecnologias na educação. Então, hoje os alunos do curso de letras, eles têm uma formação voltada para a educação tecnológica, né? Claro que é o começo, mas eu também vejo que por meio dos eventos que são promovidos pelo curso durante o ano, esses alunos conseguem aos poucos ir se libertando daquela imagem do professor meio autoritário, do professor que tem que deter o conhecimento. Então, ele está saindo, né, um profissional da educação mais preparado para lidar com essa juventude, né? Eu fico muito feliz em estar acompanhando a formação desses novos professores e sentir a mudança que a tecnologia e os meios de comunicação estão fazendo na vida desses futuros professores. Porque eles vão, na verdade, atuar com essa geração que está aí. O mundo mudou, os alunos mudaram, mas ainda temos muito que melhorar na escola, tá certo? Então, qual seria, assim, o nosso grande desafio? O nosso questionamento. A aula presencial vai acabar? Não, ela não vai acabar. Na verdade, o que vai acontecer, né, há estudos nessa área que levam a acreditar no blended learning, que é
a aprendizagem, a mistura dos dois ambientes de aprendizagem, tanto o ambiente virtual como o ambiente presencial. Então, você vai sim aplicar, né, várias metodologias com os alunos, porém, esses alunos vão continuar a estudar em suas casas, no ambiente virtual. Então, isso é algo assim muito diferente, é algo que nós já estamos passando, mas ainda, como eu falei, nós temos muito a melhorar e que vai exigir tanto dos professores como do grupo gestor, né? Porque não adianta um professor ter toda uma formação tecnológica se o grupo gestor não lhe der condições para que esse professor coloque em prática tudo aquilo que ele aprendeu, que ele pesquisa. Então, não vai ter como dar certo, né? Eu mesma já passei por uma situação, no mínimo, estranha. Como eu disse, eu sou professora da rede pública do estado de São Paulo. E na escola, professora efetiva. E houve uma época em que o governo tinha tinha um projeto Roda de Leitura. Então, os professores levavam os alunos às bibliotecas das escolas para promover a roda de leitura. Ou os professores poderiam pegar vários livros, levar para a sala e promover uma discussão. Cada dia o professor lia um determinado texto. A proposta era muito interessante. Só que aconteceu na escola onde eu lecionava. A diretora não deixava eu levar os livros para a sala, porque ela dizia que os livros iam ser estragados pelos alunos. Ou seja, então eu não podia fazer a roda de leitura. Um determinado dia, ela deixou e eu os levei para a biblioteca, de tanta insistência. Quando eu cheguei lá, percebi que a biblioteca estava chovendo, né? E caía a água do teto, molhando muitos materiais. Bem, fui questioná-la, olha, como a senhora não quer que eu leve os livros para a sala, se os livros estão estragando lá na biblioteca? E ela simplesmente não me deu resposta. Bem, ela impediu durante um ano que eu realizasse o meu trabalho como eu desejaria. No final do ano eu acabei exonerando e prestei um novo concurso, passei, voltei novamente para o estado. Então, eu sei do que eu estou falando quanto aos obstáculos que muitos professores vão enfrentar, ou já enfrentam, né, como eu enfrentei, em sala de aula, não é? Nós estarmos preparados, nós termos projetos interessantes a desenvolver com os alunos e não termos o apoio do grupo de gestão escolar daquela instituição de ensino, tá? Então, não estou falando que vai ser fácil, mas assim, nós temos que lutar contra o sistema que muitas vezes não nos ajuda. Por outro lado, como eu mostrei, há um movimento muito positivo da graduação na tentativa de formar profissionais, professores melhores, mais ligados à atualidade, tá certo? Tudo está condicionado à nossa vontade, à nossa motivação, assim como também o nosso aluno, né? Se você consegue fazer aulas, né, preparar aulas de forma diversificadas no ambiente presencial, se você consegue motivar o seu aluno, você vai conseguir, estudando, fazer essa adaptação para o ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, nós falamos aqui dos nossos fundamentos, dos nossos livros, que a realidade nossa
não é? Hoje, ela não é encorajadora quando nós notamos, né? Nós lutamos por uma educação que entenda o jovem. Nós percebemos o quê? Que há um distanciamento entre a comunidade e a escola, entre professor muitas vezes e o aluno. Então, não é porque, então qual é a educação à distância, com o ensino à distância, vai aumentar essa diferença entre o professor e o aluno? Não, não vai aumentar, como eu falei. Não é o fato de eu estar no mesmo ambiente físico que o meu aluno, que eu estarei próxima dele. Ou, se eu estiver preparado uma aula no ambiente virtual de aprendizagem, que eu vou estar distante dele. Eu posso gravar alguns vídeos, colocar lá fazendo essa fala com o meu aluno. Eu posso preparar atividades que sejam interessantes para esse aluno. Então, não é o fato de eu estar no mesmo ambiente que ele ou não, mas no fato de eu investir na preparação dessa aula, tá? Porque hoje, olha, quais são os desafios, né? O que a literatura tem mostrado? Que a escola, nós precisamos fazer com que a escola tenha sentido para os jovens. É real você entrar numa sala de aula e encontrar alunos com fones de ouvido, no celular, e não adianta muitas vezes você ir lá, você conversar com ele. Agora, quando você propõe uma atividade, olha, vamos usar o celular para fotografar. Mas eu não sei fotografar direito. Então vou ensinar para você os planos. Vou ensinar. Então ele vai precisar daquela habilidade para ele realizar o que ele quer fazer. E aí sim é o momento de aprendizagem. E muitas vezes, quando eu não souber, eu vou pedir ajuda a alguém habilitado para isso. Muitas vezes até o aluno é. Quantas vezes eu utilizo o próprio aluno para editar vídeos, para fotografar, para preparar um material que eu não sei, mas ele sabe. E a partir disso, há uma alternância de turnos. Ora eu ensino, ora eu aprendo, ora ele ensina, ora ele aprende. Então, esse professor hoje, ele é flexível. Eu não sou mais a detentora do saber. E isto é muito difícil para nós aceitarmos, não é? O meu aluno também sabe, o meu aluno também participa e também me ajuda. Então, é uma outra quebra de paradigma. Agora, a escola precisa ter sentido para esse jovem. Não adianta eu querer falar de assuntos que não façam parte da realidade dele. Ele não é um ser passivo, que vai ficar lá sentado escutando sem fazer nada. Então, ele precisa participar das discussões, das reflexões, da preparação desse material e juntos nós vamos desenvolver as habilidades e competências. Tá? Uma outra coisa, então, que nós vimos nesse nosso bate-papo é a necessidade de termos hoje profissionais qualificados. Profissionais que não enxerguem a tecnologia como um rival, não é? Nossa, eles vão ficar alienados porque eles estão utilizando o celular. Não. Mas quem diz que ele usa o celular só para curtir o que os outros estão fazendo? Como eu relatei aqui, eu fui pega de surpresa quando eu vi meu filho estudando pelo notebook, quando eu vi minha sobrinha estudando pelo tablet. Agora, nós às vezes achamos o quê? Não, se está no computador, deve estar nas redes sociais, menos estudando, menos pesquisando. Então, isso é um preconceito. Nós precisamos mudar isso, não é? Então, e nisso nós precisamos, então, ter profissionais qualificados. Uma educação integral com qualidade.
Por quê? A qualidade, nós atingimos uma quantidade. Mas, infelizmente, essa quantidade, a quantidade não é sinônimo de qualidade. Então, o nosso desafio hoje é fazer uma educação com qualidade. E para isso, todos nós temos que aprender a aprender. Não é? Nós somos de uma geração, quando eu falo somos, eu me coloco nessa geração, de que nós aprendíamos e depois nós repassávamos essa aprendizagem. Hoje não. Hoje, a todo momento, eu aprendo a aprender. Eu não sei, eu vou aprender. E aí eu estou aberta a todo momento a aprender algo novo, algo que eu não sei. E não importa a idade, não importa se eu estou no ambiente físico ou virtual, não importa se é jovem ou se é mais velho, não é a idade física, mas é a idade mental nossa que vai fazer essa diferença. Tá? Então, nós temos que deixar esses preconceitos de lado e pensar, sim, em preparar agora, em pegar essa tecnologia, pegar essa mídia e prepararmos aulas diversificadas, aulas que tenham situações problema, que sejam desafiadoras. E para isso, nós temos um grande desafio enquanto educador. Não estou falando que vai ser fácil, mas nós temos que tentar. Nós já começamos, nós já fizemos as primeiras aulas, as primeiras oficinas no ambiente virtual de aprendizagem. Eu mesma já fiz vários cursos à distância, né? O curso à distância, ele exige uma maior disciplina do aluno, porque naquele período, naquela data, ele tem que postar a atividade e ele não pode deixar para a última hora porque sua internet cai, porque senão ele tem problemas técnicos. Então, é um aluno que tem que ter disciplina, porque senão ele não consegue finalizar os seus estudos. E tudo isso exige que nós sejamos mais criativos, mais flexíveis, mais estudiosos, não é? Que haja uma mudança geral no comportamento. Olá, eu sou a aluna Josiele Andrade do curso de Letras. Estou aqui para falar um pouquinho mais para vocês a minha experiência com o AVA. O AVA, ele veio para dar aquela ajudinha na hora que eu estou ali com uma dúvida e o professor já saiu da aula e eu quero tirar minha dúvida, o que eu faço? Vou lá no AVA e consigo acessar os materiais e os slides, os vídeos que o professor utilizou na aula. E isso que eu acho bem interessante, porque como eu sou assim, ligada na tecnologia, eu me sinto mais à vontade e consigo memorizar mais, captar com mais facilidade as informações através de um vídeo. É isso aí, pessoal. Até mais! Então, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Eu espero muitas perguntas pelas redes sociais, que nós vamos trocar aí informações. E me coloco à disposição para esclarecer todas as suas dúvidas ou trocarmos mesmo várias experiências aí, tá? Espero vocês. Até a próxima!